Agora, o Estado de Direito, será que a gente considera tudo isso? A gente usa o termo para se referir justamente a esses estados que dão uma certa segurança para o indivíduo, que a gente sabe que você não vai, por exemplo, você não vai para a cadeia se não tiver uma lei anterior ao seu ato dizendo que aquilo está previsto como crime. Código Penal, salvo engano, artigo 1º. Isso também está na Constituição Federal, artigo 5º, inciso, agora eu não lembro, mas procuro entre o 40 e o 50 lá do artigo 5º que você vai encontrar que não há crime sem lei anterior que o defina. E assim por diante. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que o Estado de Direito é um termo que a gente utiliza para essa garantia, para garantias de direitos fundamentais que o homem, ao longo da sua história, conquistou e teve isso assegurado positivamente por diversas cartas constitucionais. Esse é o uso comum do termo Estado de Direito. Ocorre que Kelsen, ele olha para o termo Estado de Direito e ele fala, poxa, mas qual é a diferença? Porque se você está falando Estado de Direito, é porque existe um Estado que não é de direito. Só que tem um problema nessa história. Tem um pequeno problema. O Estado é uma ficção jurídica. E como ficção jurídica, o próprio jurídica já sugere, o Estado ele é criado por um ordenamento jurídico. Em outras palavras, é como se o Estado cria o direito para posteriormente se submeter a ele. Então, num primeiro momento, você tem o quê? O ordenamento jurídico. Segundo momento, criou o Estado. Terceiro momento, o Estado subordinado ao ordenamento jurídico. Porque se você for estudar teoria geral do Estado, ou quiser fazer uma análise comparativa entre diversos estados ao redor do globo hoje, qual é a primeira coisa que você provavelmente vai procurar nesses estados? Você vai querer saber se é uma monarquia, se é uma república, se a monarquia é constitucional, parlamentar, etc, absoluta, se essa democracia, como é que funciona, o voto e assim por diante. Você vai olhar as formas de governo, os desdobramentos, você vai procurar as garantias de direitos fundamentais, como que a lei daquele estado. O Estado, em um certo sentido, é a própria lei. É a própria lei. O termo Estado de Direito, portanto, num sentido jurídico positivista, é infrutífero, é um pleonasmo. Porque você não pode... O direito que cria esse Estado. E depois, esse Estado que vai subordinar ele. E o Estado, ele age... o Estado é representado por indivíduos. Os indivíduos que representam o Estado. O Kelsen usa um termo, inclusive, engraçado. Tem um trecho que ele fala em super-homens. Ele fala que esses indivíduos são uma espécie de super-homens. Aí você me pergunta, poxa, mas quem define quem são esses super-homens que representam o Estado? Ora, o próprio ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico fala quem vai representar esse Estado que ele mesmo criou. O ordenamento jurídico cria um Estado e, ao mesmo tempo, diz quem vai representar esse Estado. Então, se tudo é emanado do ordenamento jurídico, para que falar em Estado de Direito? Não faz sentido, porque quando você fala em Estado, você já está diretamente vinculado à noção de direito. A opinião do Kelsen não é minha, estou só aqui comentando, tá? É isso que... Então, o Kelsen ele propõe uma superação do dualismo existente entre Estado e direito. Ele propõe que o Estado e o direito são exatamente a mesma coisa, considerando que o Estado ele é definido pelo direito. Você vai olhar para o Estado, o território está no ordenamento jurídico, está na legislação. População, quem é cidadão, quem não está na legislação. Soberano em relação a quem, forma de governo, etc, está tudo na legislação. Você vai encontrar tudo na legislação. Então, quando você quiser estudar um Estado, como que um Estado se organiza, você vai estudar a legislação. Então, o Kelsen propõe uma superação entre esse dualismo
existente entre direito e Estado e a abolir o termo Estado de Direito, porque quando se fala em Estado, você já está falando de direito. Agora, ele não rejeita esse uso. Eu vou repetir aqui. Num sentido jurídico positivista, Estado de Direito é um pleonasmo infrutífero. Porém, se com isso se quer dizer segurança jurídica, devido processo legal, limitação de poder real, governantes e governados submetidos à mesma lei, um Estado igualitário, ter a monopólio da coerção física por parte do Estado, entre outras garantias e direitos fundamentais, você pode usar, mas só dá um alerta. Fala, considerando um Estado de Direito contemporâneo que contemple em seu ordenamento jurídico diversas garantias e direitos fundamentais, etc, etc, que eu acabei de falar. Aí você avisa, você fala, estou falando no Estado de Direito, não porque um Estado exista um Estado sem direito. Eu estou falando Estado de Direito porque eu quero, com este termo, demonstrar que é um Estado mais seguro juridicamente para os cidadãos que ali habitam. Essa é a noção que ele trabalha e se rende. É como se o Estado de Direito fosse a mesma coisa que você falar pleonasmos muito comuns no nosso dia a dia. Exemplo, subir para cima, descer para baixo. Outro pleonasmo, esse aqui é legal porque eu já vi até no jornal falarem isso, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Aí eu pergunto, poderia ser há 20 anos para frente? Não, é óbvio, se é há 20 anos, é atrás. Mas enfim, agora você presta mais atenção. Então, descer para cima, subir para baixo, há 10 anos atrás. Outra coisa que eu também nunca entendi, por que falam prefeitura municipal, se só existe prefeitura em município? Bom, isso é uma inquietação minha, pode ter uma resposta no ordenamento jurídico que eu não tenho encontrado. Mas se a prefeitura só pode estar no município, todas as prefeituras são municipais. Então, prefeitura municipal seria também outro pleonasmo. É legal esse super-homem do Kelsen, quando ele fala que esses super-homens que